Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o texto do gênero e-mail. Esse conteúdo hoje ele é voltado para a turma EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E vamos falar um pouco sobre a educação de jovens e adultos, a chamada EJA, né? Ela é uma modalidade que atende pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade recomendada, né? Que a idade recomendada para o ensino fundamental é de 6 a 14 anos e o ensino médio de 15 a 17. Mas na EJA só pode entrar quem está dentro da idade para o ensino fundamental a partir de 15 anos e o ensino médio a partir dos 18 anos. Diversas pessoas, por diferentes motivos, não tiveram a oportunidade adequada, né, para estudar ou para concluir os seus estudos na educação básica. Conforme determinada a idade ideal para o início e o fim, gratuitamente, né, garantida pela lei, tá lá também na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? O acesso e permanência na escola, dos 4 aos 17 anos para conclusão em nível básico e 15 anos na modalidade EJA para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio, né? Como eu falei, eu realizei esse projeto de extensão pela Universidade de Salvador, Unifax. Ele tem a finalidade de trabalhar o gênero textual e-mail na modalidade EJA, utilizando de exposição de conteúdo, diálogo, contextualização com a realidade dos alunos e o uso de ferramentas tecnológicas, que pode ser o próprio celular do aluno, né? Para facilitar a absorção do conteúdo e também esse conteúdo que vai facilitar a comunicação na sociedade digital, né? E área profissional desse público. Através desse projeto foi possível exercitar aptidões adquiridas em diversas disciplinas do meu curso de graduação em pedagogia, como conhecimentos adquiridos na disciplina de didática, da comunicação, na disciplina de letramento e alfabetização, na própria disciplina da EJA, né? Onde foi preciso eu aprofundar-me nesses conhecimentos, fazer pesquisas para compreender melhor essa modalidade de educação também. E assim ampliar os meus conhecimentos, fazendo uso da tecnologia e poder concluir o meu projeto atingindo os meus objetivos. Que ao final da aula, ao final do projeto, é esperada a compreensão por parte da turma sobre as características do e-mail, sobre o tipo de linguagem, né, a formal ou informal, de acordo com o destinatário, e consciência sobre a importância dessa ferramenta para o mercado de trabalho, que hoje em dia a tecnologia ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, tanto a turma que já está no mercado de trabalho, é importante ter esse conhecimento sobre o e-mail, como quem está chegando, quem está almejando entrar no mercado de trabalho, né? Uma ferramenta que vai facilitar a comunicação, que vai te ajudar a conseguir até uma vaga de emprego, né? Fazendo o uso correto da ferramenta, seguindo as instruções direitinho do professor. Nós vamos falar agora um pouco sobre algumas perguntas frequentes que tem sobre a EJA, que você também vai poder ouvir lá no podcast, certo? Primeira pergunta que muitos fazem, né? Algumas pessoas nem têm conhecimento do que é a EJA. A EJA é a sigla referente à educação de jovens e adultos. É uma modalidade de ensino para pessoas que não concluíram a educação básica na idade recomendada, né? Como eu já comentei. Mas como aqui são perguntas frequentes, vamos para outra pergunta, que é: qual a idade permitida para ingressar na EJA? 14 anos para o ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. Desculpa. Eu fiz esse plano de aula
Para a turma EJA, da Educação de Jovens e Adultos, o objetivo dele é desenvolver a habilidade de escrita do e-mail, utilizando essa ferramenta para melhorar a comunicação entre os jovens e os adultos que estão se inserindo no mercado de trabalho, para quem já está no mercado de trabalho e quer melhorar essa comunicação com as pessoas da sua empresa, com seus colegas, com seu chefe. E nós vamos trabalhar as linguagens, né, tipo de linguagem formal e informal, para saber qual linguagem usar para cada destinatário. E o objetivo específico é diferenciar essas linguagens, né? Identificar o destinatário para saber qual você vai utilizar. A duração da aula é uma média de 30 minutos e o recurso que você pode utilizar é o computador, o tablet e até mesmo o celular dos alunos na hora da aula, né? A metodologia é para que você converse com a sua turma, verifique quais são as habilidades que eles têm nessa área, com esse tipo de ferramenta, se eles já fazem uso do e-mail, se eles sabem reconhecer que tipo de linguagem eles devem usar para cada destinatário, certo? E fazerem também o envio instantâneo, né? Na hora mesmo, no horário da aula, eles utilizarem o celular, ou se for possível, irem para um laboratório de informática e testarem, né, os conhecimentos deles e as habilidades que eles vão desenvolver no decorrer dessa aula. A avaliação diagnóstica você pode fazer no início da aula e no decorrer, né? Você vai perceber quais são as dificuldades que os alunos já têm para poder sanar no decorrer desse processo de ensino-aprendizagem. Então, o primeiro passo dessa aula é o aluno aprender a enviar o e-mail, né? E ele precisa ter um e-mail, né? Se o aluno já tem ou não, nós vamos comentar um pouco aqui como é que a gente faz para o aluno criar o seu e-mail. Olha só, o primeiro passo para criar um e-mail é você entrar aqui em um provedor da internet, certo? Vamos aqui na Microsoft para criar um e-mail. O meu já tá bem aqui, ó, porque tá salvo. Mas nós vamos entrar com outra conta, né? Aqui, ó, crie uma conta. A gente vai apertar aqui. Você vai colocar um nome, como você quer que se chame o seu perfil, certo? O seu e-mail, para as pessoas te enviarem. Vai ser o seu endereço. Você pode colocar aqui. Eu vou colocar do meu espaço, da minha sala de aula de reforço. Vou criar um outro e-mail para ele. Pronto, coloquei esse nome. A gente vai apertar em próximo para ver se esse nome está disponível. Alguém já tem esse endereço, então eu tenho que tentar outro nome, porque alguém já tem um espaço evoluir. Vamos tentar agora esse. Pronto, ó, deu certo. Agora precisa criar uma senha. Claro, é confidencial, né? Cada um vai fazer a sua de acordo com as instruções. Vamos ver se... Ó, a senha que eu criei não dá certo, mas ele vai te dizer aqui, ó. As senhas devem ter no mínimo 8 caracteres e pelo menos 2 das seguintes opções. Você vai misturar letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos. Espera aí que eu esqueci.
Pronto, aí pergunta qual o sobrenome. Vou colocar aqui o meu. O nome, né? Aí você vai preenchendo, né? Tudo que eles vão pedindo até você concluir, certo? Quando o seu e-mail já estiver pronto, agora você vai poder acessar. Vou mostrar aqui pelo meu da Gmail, certo? Que é do provedor do Google. Olha só. Aqui a gente já tem um e-mail pronto, certo? Esse aqui é meu e-mail pessoal. Aqui tem a opção escrever, olha só. A gente vai apertar aqui. Pronto, ele abre essa janelinha aqui. Em uma prova, vocês podem encontrar essa janela, onde vai pedir para preencher, né? O professor pode pedir para preencher. Aqui você vai colocar o destinatário, para quem você quer enviar. Vamos enviar aqui para o meu e-mail. Olha só, eu já tenho alguns contatos salvos, então eu vou só escolher aqui. Vamos enviar para esse e-mail aqui. Eu posso enviar um e-mail para várias pessoas, certo? Ao mesmo tempo. E esses dois símbolos aqui, ele vai indicar a cópia que vai para cada um. Se você clicar nesse aqui, ó, CC, ele manda mensagem com cópia para alguém e vai mostrar todos os endereços que você utilizou para enviar o mesmo e-mail. Mas se você apertar nessa opção aqui, CCO, significa com cópia oculta, ele não vai mostrar os e-mails das outras pessoas e cada um recebe uma cópia individualizada, né? Sem saber que que ele não foi o único, certo? Aqui você vai colocar o assunto e aqui o corpo do e-mail, né? Normalmente você pode começar com a saudação. Se for um e-mail, vamos dizer, para você se comunicar dentro da empresa com seu chefe, por exemplo, você vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Da norma culta, onde você não pode utilizar gírias, nem expressões populares, né? Você vai utilizar uma linguagem mais formal para conversar com o seu chefe, certo? E se você conhece bem ele, né? Já tem uma certa intimidade, conhece a cultura da empresa, você pode utilizar uma linguagem formal ou similar, né? Depende assim também do nível de intimidade que você tiver com o seu chefe, certo? Outra coisa que você tem que ter cuidado na linguagem formal, no e-mail formal, é o uso de abreviações. É melhor que você não use, certo? Não usar gírias, não utilizar os chamados internetês, como quando você quer dar uma risada, né? Você coloca kkkk. Então, isso não pode quando você estiver falando com o seu chefe, quando você for mandar um e-mail para um chefe ou para um local que você está querendo uma vaga de emprego. Na linguagem formal, não pode utilizar os internetês, certo? Entre outros, você tem que ser cordial, né? Educado. E aí, no corpo do e-mail, você pode descrever lá o que você está precisando ou passar alguma informação. Você precisa ser claro, não se alongue muito nos seus e-mails, certo? Ele é uma comunicação instantânea e vai facilitar aí agilizar a comunicação na empresa, né? Hoje em dia utilizam muito o WhatsApp também, né? Mas nós estamos falando aqui do gênero e-mail, que essa ferramenta ela é muito importante para o mercado de trabalho. Outra coisa importante que você precisa saber nas características do e-mail, ele foi substituído pela carta, né? Hoje em dia acho que quase ninguém usa carta, né? Ele é importante para o mercado de trabalho. A comunicação ela é clara, objetiva e rápida.
E uma dica é você deixar para enviar, para escrever o destinatário por último. Por quê? Porque se você sem querer escrever alguma coisa errada, se você sem querer apertar no botão de enviar, você pode acabar enviando algo que você não queria, né? Então é melhor você deixar para escrever por último. Então, o e-mail ele é uma ferramenta de fácil uso, né? Ele é bem autoexplicativo. Quando você terminar de digitar aqui o destinatário, o assunto, aqui você vem com pode começar com a saudação. O corpo do e-mail você vai descrever com a linguagem clara e objetiva o que você deseja passar, né? Se você quer passar uma informação, se você quer tirar uma dúvida. Você pode finalizar assinando o seu nome, né? Dizendo, por exemplo, se for um e-mail para a empresa, você pode colocar o setor do qual você faz parte, lembrando de usar a linguagem adequada. Se for um e-mail para o seu chefe, por exemplo, para uma pessoa dentro da empresa, é melhor você utilizar a linguagem formal, aquelas sem gírias, sem abreviações, sem os chamados internetês, né? Quando a gente quer abreviar a palavra você, utiliza só o VC. Quando a gente quer dar risada, né? Coloca o kkkk. Então, numa linguagem formal, isso é proibido, certo? Já no e-mail onde você vai fazer um convite, por exemplo, para um parente, através dessa ferramenta, você pode começar com a saudação, pode utilizar aquela linguagem mais leve, descontraída, né? Claro, sendo cordial, né? Você não vai também escrever qualquer coisa. Mas, dependendo do grau de intimidade entre você e o seu destinatário, você pode utilizar uma linguagem mais descontraída, a linguagem informal, onde você não precisa utilizar não precisa assim, ser tão firme na norma culta, né? Você tem que utilizar uma mensagem, uma linguagem clara, objetiva, mas sem muita formalidade. Eu trouxe uma referência sobre esse assunto do jornalista Matheus Bund, onde ele publicou aqui no site todoestudo.com.br. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é especialista em linguagens pelo Instituto Federal Sul Rio Grandense. E ele tem mestrado em comunicação pela Universidade do Porto. Ele falou aqui sobre o gênero textual e-mail. Vou comentar aqui um pouco para vocês confirmarem que a gente já tinha conversado. E-mail, como a gente já tinha falado, né? O e-mail ele é um gênero textual que emergiu da tecnologia, surgindo com o computador, inserido num meio mais moderno que os demais conhecidos, né? Antigamente a gente utilizava mais a carta para comunicação, né? E veio o e-mail, não para substituir, mas como mais uma forma de comunicação e uma comunicação mais rápida, né? Instantânea. O e-mail, ele é uma mensagem eletrônica definida como gênero textual, a surgir em meio ao advento do meio eletrônico, muito utilizado atualmente. O termo é oriundo do inglês, sendo um estrangeirismo no Brasil, e é uma abreviação de Electronic Mail. A mensagem eletrônica, sim, substitui, de certa maneira, as antigas cartas enviadas, disse o Matheus, certo? Apesar destas ainda fazerem parte dos dias atuais, muito raro, né? Mas tem lugares que ainda utilizam, os e-mails, notoriamente diminuíram seus fluxos. Para criar um e-mail, as pessoas criam endereços junto a provedores, como a gente fez lá naquela primeira parte, né? Como eu conversei com vocês e mostrei lá depois de criado o e-mail, como enviar, né? Nos dias atuais, utilizam mais o Gmail, que é vinculado ao Google. Aquele meu e-mail, ele faz parte do Gmail. E também o Outlook, que foi de um outro vídeo que eu gravei, vinculado à Microsoft. Eles
dominam o mercado. A maioria dos e-mails, a maioria das empresas utilizam e-mail desses provedores. Torna-se um meio de acesso pessoal, né, individual. Cada um tem o seu, cada um cria o seu endereço com o seu perfil e com uma senha onde só você terá acesso ou quem você passar a sua senha, né? O sistema eficiente dos e-mails, ele impede qualquer invasão indesejada, a fim de manter seguro o conteúdo da caixa de entrada, certo? Caixa de entrada é onde você recebe os e-mails de outros destinatários, né? E lá tem a parte de enviar tudo separadinho, enviado, os spams, o lixo, a caixa de entrada. E o e-mail, ele possui várias curiosidades, pois apesar de substituir a carta, né, de uma certa forma simplista, ele acopla muito mais do que a carta. Ele não apresenta uma estrutura similar a ela, ou ainda uma linguagem semelhante, né? O máximo que vai apresentar, assim, é a saudação. Você vai começar com a saudação, né? Dependendo para quem você está enviando o seu e-mail. Você pode, ao final, fazer uma despedida com um ATT, né? Com um PS, que é uma observação. Pode também finalizar descrevendo o seu nome, né? Assinando, como se fosse uma assinatura, né? Colocando o seu nome. Se for um e-mail dentro da empresa, você coloca o setor de onde você faz parte. Se for um e-mail dentro da faculdade, você coloca qual é o seu curso de graduação, lá abaixo do seu nome, o número da sua matrícula. Mas ele torna-se diferente da carta porque no e-mail você vai poder enviar várias coisas. Você pode colocar música, você pode colocar, anexar arquivo de foto, de vídeo. O teor da mensagem eletrônica ela é variável, pois poderá ser um texto formal ou informal, né? Como a gente conversou sobre os tipos de linguagem dependendo do seu destinatário. E ela pode ser uma mensagem curta ou não. A norma culta padrão da língua portuguesa, ela não é uma exigência, mas se você está enviando um e-mail para o seu chefe, para um local onde você está querendo uma vaga de emprego, você vai utilizar da norma culta, né, da língua portuguesa, porque não faz sentido você utilizar abreviações onde você está almejando uma vaga de emprego, não faz sentido você utilizar de gírias. Mas, assim, no geral, para essa comunicação com amigo, com parente, para enviar um convite, você pode utilizar uma linguagem mais descontraída, né? Mais leve. É possível também, como eu disse, né? Matheus está reafirmando aqui, que enviar vídeos e áudios. Embora utilizados entre conhecidos, os e-mails são muito utilizados como formalizações entre empresas e instituições, né? Que a gente já comentou. A mensagem eletrônica, ela não demanda um custo e pode ser lida e respondida em tempo real, né? Na verdade, o custo que você vai ter é a internet, né? Se você estiver utilizando o celular, você precisa ter internet de para fazer esse tipo de comunicação. Ela é de modo automático, tanto a data como também o horário fica lá gravado, certo? No sistema, havendo armazenamento do conteúdo recebido e enviado. A estrutura do e-mail, ela é uma estrutura, mesmo sendo destinada a um amigo ou empresa, né? O e-mail informal ou formal, respectivamente, seguirá um padrão similar. Assim haverá o assunto, o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura como estrutura. O assunto, a gente viu lá naquela janela do meu e-mail, né? Ele aparecerá como o tema do e-mail a ser descrito. Geralmente aparecerá no topo, na seção subject, em inglês, ou assunto para os provedores já traduzidos. O vocativo, já iniciando o corpo do texto, o vocativo dará a chamada primária, né? Você pode começar com caro senhor. E para as mensagens mais formais, né? E para mensagens mais informais, o critério se torna arbitrário, certo? Você decide. O texto é no corpo do texto que todas as informações são ordenadas ao destinatário. Recomenda-se e identifica-se geralmente parágrafos curtos, ideias coesas e de compreensão rápida. O dinamismo que comumente é observado na internet, né?
A despedida você pode fazer de duas formas, né? Poderá ser formalizada com saudações ou atenciosamente, como eu falei, né? O ATT ou o ATTE. Ou ainda mais informal, com beijos, abraços ou até mais, né? Dependendo do tipo de linguagem que você vai utilizar para o seu destinatário. E a assinatura, ela é a finalização do e-mail, podendo assim como a carta, né, ser adicionado um PS, a fim de adicionar uma informação tangente ao que é repassado na mensagem eletrônica. E é isso, essas são as características do e-mail que vai te ajudar tanto na tua vida pessoal, para comunicação, com quem está perto, com quem está longe, como no mercado de trabalho. Outra coisa importante, se você for enviar esse e-mail para uma empresa em busca de uma vaga de emprego, por exemplo, né? É importante você conhecer a cultura da empresa, né? Para você saber que tipos de palavra você pode utilizar para chamar a atenção. Mas nada de enfeitar muito, certo? É só para dar uma incrementada para eles verem que você realmente tem interesse na vaga, que você tem conhecimento sobre a empresa. Isso já conta uns pontinhos para você, certo? E outra informação interessante é, quando você estiver fazendo o seu e-mail, você deixa para colocar o destinatário por último. Por quê? Porque se você sem querer anexar uma coisa por engano, ou se você digitar algo que você não queria, ou você errou a escrita, ou sem querer acabou clicando em enviar, esse e-mail vai lá para a pessoa, né, automaticamente, e você já tinha colocado o destinatário, né? Mas se você deixar para colocar por último, assim você confere tudo, se está tudo ok, se anexou o seu arquivo corretamente, se está tudo escrito corretamente, né? Se é exatamente aquilo que você quer passar naquela mensagem. Eu vou falar aqui uma coisa engraçada que aconteceu comigo em relação a um e-mail. Eu fui enviar um currículo para algumas empresas e lá eu esqueci de clicar naquele botãozinho que eu mostrei da cópia, né? E da cópia oculta, né? Eu deveria ter clicado com cópia oculta, porque assim as outras empresas não iam saber que eu estava desesperada, precisando de uma vaga de emprego. Eu acabei mandando tudo de uma vez, não segui essa minha orientação de deixar para colocar o destinatário por último. Na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz, foi colocar os destinatários. Coloquei vários destinatários e digitei lá, né, o que eu queria com a linguagem formal, porque eu estava almejando uma vaga de emprego. Anexei o meu currículo e enviei. Depois eu fui enviar para uma outra empresa, certo? Ali eu já tinha colocado vários destinatários, acho que eu tinha colocado uns 5. E quando eu fui enviar para outra empresa, eu fui lá dentro, abri esse mesmo e-mail que eu já tinha enviado e coloquei encaminhar. Cliquei para encaminhar, porque assim ia tudo que já estava escrito, não ia precisar escrever de novo. Então eu ia só encaminhando. Só que eu esqueci de clicar lá no botãozinho e acabei encaminhando a mesma cópia, né, para esse outro destinatário. E foi a mensagem, ainda apareceu lá com cópia, apareceu a mensagem, a cópia do que eu tinha enviado para eles, apareceu todos os destinatários. E aí vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Eu não fui chamada, porque a pessoa não sabia enviar nem um e-mail. Na verdade, eu sabia, mas a ansiedade era tão grande de de enviar o meu currículo para essa vaga, que eu acabei esquecendo, não prestei atenção, não deixei para enviar, para digitar o destinatário por último. Acabei enviando tudo sem conferir
E quando eu fui descobrir isso, foi muito tempo depois, porque eu fui verificar, né, para quais empresas eu já tinha enviado o meu currículo. E quando eu abri esse e-mail que eu tinha enviado, eu percebi que eu tinha enviado uma cópia, a mesma cópia que eu fiz o envio no outro dia para 5 empresas, enviei para essa outra empresa também, com todos os destinatários lá aparecendo. Então eu concluí que eu não tinha sido chamada por isso, porque a primeira coisa que eles estariam avaliando ali era se eu tinha algum domínio com essa ferramenta tecnológica, né? No caso, o que aparentou é que eu não tinha, né? Então, por isso eu sugiro que vocês deixem que vocês deixem para digitar o destinatário por último. Lembre de clicar lá se você vai querer enviar com cópia oculta ou só a cópia mostrando mesmo os destinatários, né? E conferir, né? Fazer um checklist se está tudo ok, se você escreveu tudo corretamente, se o arquivo que você está enviando é aquele mesmo que já foi anexado. E assim você concluir o seu envio, certo? Eu espero que esse conteúdo ajude alguém que esteja aqui em busca dessa informação, que ajude algum professor que queira dar esse tipo de aula sobre esse assunto, né, na sua turma do EJA. E eu escolhi esse conteúdo do gênero textual e-mail porque a gente sabe que a turma da EJA já é uma turma mais madura, né? Muitos estão no mercado de trabalho, outros estão em busca, e saber utilizar dessa ferramenta, saber identificar um e-mail é muito importante, conta muitos pontos. Além do que é uma facilidade, né, para comunicação com quem está perto, com quem está longe. Então, espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês queiram dar também, pode colocar aqui nos comentários, certo? Que a gente vai te dar um retorno. Obrigada!